Olá, minhas traças, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala de conteúdos super interessantes e muitas vezes politizado, e aonde a gente sempre tem uma crítica ao machismo e à misoginia sistêmica. Falando de machismo e misoginia sistêmica, o nosso livro de hoje é Precisamos Falar sobre Kevin, da Lionel Shriver, que sem dúvida foi um dos 5 livros mais incríveis, mais bem escritos que eu li no ano de 2021. Com certeza entrou para o top 5 dos livros mais maravilhosos que eu li. Mas assim, vamos tomar cuidado com a palavra maravilhoso, porque maravilhoso quer dizer que o livro é incrível, muito bem escrito, mas também pode querer dizer que ele vai acabar com o restinho da sua sanidade. Recentemente eu fiz um conteúdo aqui no canal, na verdade no meu Instagram, falando sobre livros que acabam com a sua sanidade, que te empurram do penhasco da sanidade, e Precisamos Falar sobre Kevin é justamente um desses livros. Então já vou pedindo que vocês tenham cuidado, não é para qualquer um, é um livro bastante pesado de ser lido e principalmente para mulheres aí que estão com medo da maternidade, que têm suas ressalvas com a maternidade. Pode ser que esse livro te convença que ser mãe não é esse paraíso como algumas pessoas querem que a gente ache. Mas antes da gente entrar no vídeo, quero convidar vocês a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e deixar o seu like para dar aquele suporte. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, deixa a sua curtida aí e compartilha esse conteúdo com alguém. Então, vamos ao vídeo. Qual o tema principal do livro Precisamos Falar sobre Kevin? É sobre basicamente maternagem compulsória, sobre aquela cultura que a gente tem nas nossas sociedades de que existe um mito do instinto materno, de que toda mulher precisa engravidar, que toda mulher precisa ser mãe, que é a única coisa que a gente pode fazer da nossa vida. E esse livro mostra muito, de uma forma bastante extrema, os efeitos que podem acontecer com essa mulher. Esse livro conta a história de Eva. Eva é uma mulher americana de descendência armênia, que é uma mulher que viaja o mundo todo, e ela criou uma empresa de guias de leitura. Na verdade, o livro se passa dos anos 80 para os anos 90, então é de guias de viagem, bastante antes do momento da internet, né? Então ela criou esses guias de viagem para pessoas que querem viajar sozinhas, mochileiros. E ela é uma mulher bem-sucedida, uma mulher super viajada, que é filha de uma mãe que tem... A mãe dela é agorafóbica, a mãe da Eva, né? E a Eva já tem uma relação complicada com essa mãe e um pouco entendimento do que é essa maternagem, porque o pai da Eva faleceu na Segunda Guerra Mundial e a mãe se tornou agorafóbica e acabou fazendo com que a Eva e o irmão dela tivessem muita responsabilidade desde criança, porque a mãe não saía de casa. Então a Eva, desde muito pequena, precisou fazer muitas coisas na rua que não seria da responsabilidade dela. E ela ficou muito marcada por essa questão da maternagem. A Eva, então, conhece o Franklin, que, diferente dela, é um americano típico, ela deixa isso bem claro. É um cara que tem todo aquele mito americano, do carrão de 4x4, que gosta do Museu de História Natural, que come só porcaria, que gosta de beisebol. Ele não é um cara que tem essa coisa com a cultura universal igual ela tem. Ela que adora se enfiar em países exóticos e tudo, mas sempre com essa visão externa, né? O livro até critica um pouco a Eva nisso, dessa visão que ela tem de como, por ser de ascendência armênia, ela não se sente americana e ela considera os Estados Unidos o lugar menos cultural do planeta, mas acaba se casando com esse americano típico. E a Eva, em vários momentos, ela deixa claro que ela não tem desejo de ser mãe, mas o Franklin quer muito ser pai. E em algum momento do casamento, ela percebe que eles estão vivendo um vazio, mas ela não consegue entender o que é esse vazio. E ela bota na cabeça dela, os dois colocam na cabeça dela, que talvez seja por isso que as pessoas têm um filho. O fato de que em algum momento o casal está vivendo um vazio, que não tinha muito a ver com essa questão da filiação, mas era mais uma crise, talvez, que eles estivessem tendo no casamento. Mas ela resolve, então, engravidar. Só que, desde o primeiro momento, é perceptível que a Eva está fazendo isso muito pelo Franklin. E ele fica apaixonado pela ideia de ter um filho, né? E ela acaba agindo muito por impulso e engravida do Kevin. Só que desde o primeiro momento da gravidez, né, ela percebe que ela não queria aquilo.
ela critica muito o fato dela ter deixado de ser ela mesma para se tornar um invólucro, um forninho que está assando aquele pãozinho. Inclusive Franklin passa a tratar ela desse jeito. E ela começa já a se ressentir de ter deixado de ser Eva para se tornar a mãe de Kevin naquele momento. E no momento que a criança nasce, o parto é horrível, né? A gravidez não é legal, o parto é horrível. E ela meio que rejeita a criança, mas a criança também rejeita ela. Desde o primeiro momento, o Kevin não aceita o peito da mãe. E ela também sente uma rejeição, que depois é diagnosticada como um síndrome, né, como uma depressão pós-parto. Mas é muito mais do que uma depressão pós-parto. É um rejeito que ela tem de uma criança que vem muito diferente da ideia do que ela e o Franklin tinham de uma criança. Porque o Kevin não é uma criança bonitinha, não é uma criança fofinha. E desde o início, a Eva se coloca quase em guerra com esse filho, que a rejeita profundamente. E ela acaba rejeitando o menino. Só que ela é muito cobrada por si mesma, pelo Franklin, pela sociedade, porque mesmo sendo uma mulher bem resolvida, uma mulher que tem uma empresa, o Franklin ele é fotógrafo, ele tem uma rotina muito mais aberta do que a dela, mesmo assim a responsabilidade de criar a criança fica com ela o tempo inteiro. E lá nos anos 80 essas coisas não eram nem questionadas, né? O fato de que é isso, ela deixa a empresa dela de lado por alguns anos e o Franklin, que tem uma profissão que ele poderia ficar mais aberto para cuidar do Kevin, não, acaba ficando em cima da responsabilidade dela. E o Kevin é uma criança muito difícil desde o início. Ele é uma criança ressentida, ele é uma criança que não tem carinho, não tem afeto com essa mãe. E ela fica sempre em guerra com esse filho e tentando ser aquela mãe perfeita, só que ela percebe, que a criança percebe que ela não está fazendo aquilo necessariamente por amor, ela está fazendo aquilo porque é o que se espera dela fazer. E o Kevin, ele é meio duas caras, ele é uma criança muito manipuladora, desde o início. E ele age de uma forma com ela e de outra forma com o Franklin. Como o Franklin não fica muito tempo dentro de casa, ele acha que é o filho perfeito, ele tem esse sonho de ter um menino, entendeu? Ter um menino para ele ensinar beisebol, para ele ensinar futebol americano, para ele levar no museu de história. O Franklin cria uma figura sobre o Kevin que é muito diferente do que o menino é. Por diferença, a Eva entende muito bem quem o Kevin é. Então a gente percebe muito isso também, como essa paternidade, ela é muito construída em cima de uma imaginação de quem é esse filho e de quem é essa esposa. E ela volta a trabalhar e passa muitos meses fora. E o Franklin fica muito ressentido de ela não estar em casa com o Kevin. Então ela acaba abrindo mão da empresa, da chefia da empresa e volta para cuidar 100% do tempo do menino. E aí que a gente vê que as coisas começam a ir ladeira abaixo. Qual é o ponto central desse livro que eu gostaria de falar com vocês? Esse romance é um romance epistolar. Isso não é spoiler, tá? O Kevin, quando ele tem 16 anos, ele comete um atentado escolar. Isso não é spoiler. Isso aqui é a parte central do livro. Logo no inicinho a gente vê que ele fala. O Kevin, ele é um desses meninos, igual os garotos de Columbine. Na verdade, a Lionel Shriver, ela se inspira muito no atentado de Columbine, que eu acho que foi em 98, se eu não me engano. Que foram dois meninos, né? Os dois meninos que acabaram cometendo um assassinato, acho que de 17 pessoas a tiros. E o Kevin, ele é esse menino que cria esse assassinato, esse atentado escolar. E a Eva é uma mulher destruída depois disso, porque ela arcou com todas as consequências das atitudes do filho. O filho foi parar no reclamatório e ela é que arca com todas as consequências daquele atentado que o menino fez, né? E aí a Eva fica tão sozinha que você começa a questionar: cadê o pai? Por que ela está argumentando? Por que ela está enfrentando toda essa questão sozinha? Cadê essa figura desse pai? E a Eva começa a escrever cartas para o Franklin, explicando todas as razões do momento em que antes que ela conheceu ele até o momento que o Kevin acontece esse assassinato. E nessas cartas, a Eva resolve admitir para o Franklin coisas que ela nunca contou, como o fato de que ela nunca desejou ser mãe, como o fato de que ela vivia um inferno com essa criança dentro de casa, como o fato de que ela nunca entendeu que fazia parte dela a questão da maternagem, né? E, cara, é incrível. Porque fala muito dessa questão da ambivalência das mulheres, de querer ter uma carreira, de querer ser mãe, de querer ser esposa, mas às vezes a questão da maternagem não encaixa muito na vida dela, sabe? Ela já tem o Kevin tarde, esse é um dos maiores argumentos dela querer engravidar, porque quando ela engravida do Kevin, ela já tem uns 37 anos, então já tem todo esse risco dela não conseguir engravidar, ou de ela engravidar de uma criança doente, ou de ela não ter mais energia para engravidar, então tem toda essa questão, e é muito sobre como essas famílias ficam centradas
centradas nas crianças, porque a gente começa a perceber que depois de um tempo o casamento entre ela e o Franklin já não existe mais. Eles já não têm mais intimidade, eles já não amam o que eles atraíram um do outro. O Franklin, ele se apaixona por uma mulher aventureira, mas depois ele quer colocar essa mulher dentro de uma caixinha, dentro do papel de mãe e esposa, e ele... Na verdade, o Franklin, ele é uma personagem assim, porque a gente também tem que ver que quem conta a história é a Eva, então a gente não tem ponto de vista do Franklin. Mas pelo que ela fala, e ela me parece sim ser uma narradora bastante confiável, porque ela simplesmente está falando de uma realidade que milhares de mulheres vivem o mundo inteiro, é que o Franklin é um bufão. Ele é um cara meio bobão, assim, meio idiota, que tem uma visão estereotipada do que deveria ser uma esposa e uma visão estereotipada do que deveria ser um filho, entendeu? E, ao mesmo tempo, ela descreve esse filho, que é um menino que tem uma crise de personalidade absoluta. O Kevin, ela faz uma descrição muito interessante do Kevin, porque o Kevin vive num quarto onde não tem nada colado nas paredes, onde ele não gosta de nenhuma banda, ele não escuta música, ele não lê livros, ele não assiste televisão. Ele é quase como se fosse uma casca vazia. Ela inclusive explica, o Kevin poderia ser qualquer um, ele é uma pessoa extremamente vazia, sabe? Ela faz a descrição do Kevin muito assim. E também descreve como esse menino, com o passar dos anos, ele começa a usar roupas menores do que ele tá sempre muito apertado, porque o Kevin quer muito se sentir desconfortável, talvez porque ele não sinta muita coisa. A gente percebe que o Kevin, ele tem muito um esgar, um desdém, ele não tem um sentimento de gostar de nada, ele não se interessa por nada, ele não gosta de nada. Ele não se apaixona por nada, não sente interesse por nada, então ele se coloca sempre numa situação de desconforto ali para ver se ele consegue sentir alguma coisa. Então eu consigo acreditar que a Eva é sim uma narradora muito confiável do que ela está contando, e o fato dela escrever as cartas para contar para esse marido, né, para o pai do Kevin, tudo o que aconteceu desde antes do fato deles serem pais, e como machucou ela o fato de que ele mudou totalmente com ela depois que ela se tornou mãe, né? Como ele fez com que essa mulher aventureira se tornasse uma dona de casa domesticada, foi muito difícil, assim. Assim, é um livro muito impactante, muito angustiante de ser lido, principalmente algumas passagens que ela fala dessa narrativa da convivência dela com o Kevin e coloca muito, eu acho que nunca um livro me fez pensar tanto sobre maternagem. Não, gente, eu tenho medo de que eu vá parir um filho, que esse filho vá se tornar um assassino no futuro. Não é isso que eu tô falando. Mas de que a gente precisa ter muita racionalização sobre as escolhas que a gente faz. Que a gente não deve ter uma escolha que muda uma vida, porque você ter um filho muda uma vida, simplesmente porque outra pessoa acha que deve ser. E que você tem que lidar com as consequências de tudo. Você tem que lidar com as consequências de ter esse filho ou de não ter esse filho. E tudo tem que ser muito racionalizado. E nunca fazer as coisas simplesmente porque outra pessoa acha que é. Porque acaba se tornando uma coisa muito clichê. O fato de que ela é uma mulher que tem um filho muito mais porque o cara quer, e depois ela se torna responsável por um filho que no fim das contas não gosta dela, não gosta do pai, não gosta de ninguém. A principal lição que eu peguei de precisamos falar sobre Kevin é que você acaba se tornando uma espécie de Kinder Ovo. Você não sabe que surpresa que vai vir dentro. E isso foi o que mais me assustou, o fato de que você pare um filho e até certa idade você tem algum controle, mas que você realmente nunca sabe o que passa na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa diferente de você. No livro Sula, a Sula deixa isso muito claro também. Que os filhos são pessoas diferentes da gente. A gente os ama profundamente porque nós somos mães, porque nós somos pais, mas a gente nunca vai poder escapar do fato de que aqueles são seres humanos distintos da gente e que a gente não tem controle nada sobre aquelas pessoas vai se tornar. A gente pode fazer o melhor que a gente fizer, criar da melhor maneira possível, dar uma criação primorosa, uma educação primorosa, dar atenção, dar tudo que é necessário, e mesmo assim a criança se tornar alguma coisa que a gente não tem controle sobre. Então, assim, foi uma lição muito forte pra mim. Obviamente que tem ponto alto do menino ter cometido esses assassinatos, e é uma questão extrema, né? A Lionel Shiva, ela cria uma situação extrema, mas como ilustração disso, do fato de que a gente, como mãe, como pai, não pode criar expectativa, porque a gente não sabe o que essa criança vai querer ser, vai se tornar o que ela pensa, porque afinal de contas ela não é apenas a junção da minha genética, da genética do progenitor, né? É um livro muito honesto, muito sincero, bastante cruel às vezes, bastante cru. Talvez para algumas mulheres que tenham uma maternidade, que sejam mães e que sejam excelentes mães, que sempre sonharam em ser mães, esse livro vai ser um pouco chocante, porque eu sei que tem algumas pessoas que são muito preconceituosas com mulheres que não querem ser mães, né?
e muito preconceituosa sobre o que é a maternagem, né? O que eu acho legal desse livro é que esse livro, ele pega uma família branca de classe média dos Estados Unidos para falar sobre esse mito de maternagem, porque é justamente nessas famílias que a gente considera famílias perfeitas, né? Da cerquinha branca, da casinha sem muro, e é justamente ali que pode surgir as piores coisas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Recomendo muito que vocês comprem esse livro para dar de presente de Natal, inclusive, mas fala pra pessoa ler depois do Natal, né, para poder não manchar a festa de final de ano com essa bad vibes que esse livro dá. Cuidado, alerta de gatilho, muito cuidado que você for ler, porque isso aqui é uma bad vibes encadernada, tá, gente? Vou falar sério com você, até essa capa aqui, eu botei esse livro na estante, minha mãe tomou um susto, essa capa. Que na verdade ela é, a capa, se eu não me engano, é do filme, né? Porque existe esse filme, Precisamos Falar sobre Kevin, de 2008. E espero que vocês tenham gostado. Aproveita e mais uma vez se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito. E deixa o seu like ou deixa a sua curtida se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram. Mais uma vez te convido para conhecer o meu blog, que está linkado aqui embaixo. E também conheça os meus conteúdos, tanto no Twitter quanto no TikTok. Ambos em @leiapretaleia, que também é o IG do meu Instagram. Fico por aqui. Mais uma vez, beijos e até a próxima segunda.